entrevista importante aqui sobre uma das situações graves que o Brasil tem vivido neste momento em função de todas as condições climáticas que têm ocorrido no país e no mundo. A gente vai receber agora a ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva, que sexta-feira estará ao lado da ministra do Planejamento e sul-mato-grossense, Simone Tebet, além do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar em loco toda essa situação dos incêndios que estão atingindo o Pantanal. Ministra, boa tarde, obrigado por poder estar conosco. A senhora participou ontem da segunda reunião da sala de situação que tem monitorado não só as condições do Pantanal neste momento, mas a seca na Amazônia. Queria que a senhora nos dissesse de uma forma bem direta se esta sala de situação poderia ter sido montada antes. Eu sei que as ações do governo federal vêm ocorrendo desde outubro do ano passado neste monitoramento, mas o que ocorreu para os incêndios terem chegado a esta proporção atual de forma tão antecipada e se ainda há tempo de se evitar que o ano de 2024 seja o pior ano em termos de perda de área do Pantanal por queimadas. Boa tarde mais uma vez, ministra. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, nós temos, de fato, uma situação completamente atípica, porque nós temos a junção de vários fatores fazendo com que a gente tenha um dos piores momentos em relação à seca no Pantanal. Nós temos o fator do El Niño e de Laninha, que esse ano eles não tiveram sequer o interstício, um foi acontecendo colado no outro. Nós já vínhamos de uma situação de baixas precipitações no Pantanal, aonde a área alagada não atingiu a cota de cheia, e nós temos ainda o grave problema do desmatamento. Os incêndios que estão acontecendo, eles estão acontecendo em função de ação humana, porque, segundo os climatologistas, nesse período agora, nessa época, no Pantanal não tem incidência de raios. Portanto, são incêndios provocados pela ação humana. E não por acaso, os municípios que mais desmataram são os municípios que têm maior quantidade de incêndios. No caso de Corumbá, por exemplo, nós tivemos um aumento de mais de 52% do desmatamento e ele hoje está respondendo, esse município, por quase a metade dos incêndios que estão ocorrendo agora no Pantanal. Portanto, nós temos a combinação de mudança climática, baixa quantidade de chuvas e, ao mesmo tempo, os incêndios provocados pelas pessoas. Você me perguntou se a sala de crise poderia ter sido montada antes. A sala de crise está acontecendo exatamente no momento necessário para que ela passe a fazer esse monitoramento diariamente. O trabalho vem sendo feito desde outubro do ano passado. Nós já decretamos emergência em relação à questão dos incêndios em abril do início desse ano. Todas as providências vêm sendo tomadas com a presença dos nossos brigadistas, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, um processo de articulação com os estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, em completa interação com o Corpo de Bombeiros e montando uma força-tarefa conjunta entre o governo federal e os governos estaduais. Não só para o Pantanal, mas também para a Amazônia, que vai entrar numa situação de seca, sem falar no Rio Grande do Sul. Nós temos feito um esforço muito grande desde o ano passado para ter um planejamento de enfrentamento a incêndio no Pantanal. Foi a primeira vez que nós tivemos isso em 2023 e já antecipamos as ações que era para começar em agosto, nós já estávamos preparados para iniciar, né, a qualquer momento, até porque desde o ano passado estamos nos preparando. Tá certo. Ministra Débora Bergamasco, falando aqui de Brasília. Obrigada por essa entrevista viabilizada pelo Yuri Pita. Ministra, a gente sabe de como é importante essa comitiva de ministros ir lá visitar, ver com os próprios olhos, né, o tamanho da destruição. A gente sabe que é diferente quando as autoridades vão
pessoalmente ver, e a gente sabe a sensibilidade, né, dos senhores em relação a isso, e por isso essa iniciativa de ir lá. Eu te pergunto, o presidente Lula, que é absolutamente preocupado também com as questões ambientais desde sempre, não seria importante que ele também fosse pessoalmente, apesar de estar, né, dando carta branca para vocês, para todo o trabalho, as iniciativas, mas não seria importante ele ir também pessoalmente, ministra? Em primeiro lugar, o presidente Lula tem feito todo um esforço para dar suporte a essas ações emergenciais. Inclusive, ele está, nesse momento, trabalhando para que a gente faça não apenas a gestão do desastre, mas a gestão do risco. O que nós estamos fazendo agora já é parte dessa estratégia de gestão do risco. O presidente Lula é inteiramente solidário. Não foi por acaso que no dia 5 de junho ele assinou um pacto de cooperação entre os governadores da Amazônia e os 2 governadores dos 2 estados que compõem o bioma Pantanal, e tem feito todo um acompanhamento dessa sala de crise, onde a própria Casa Civil é que coordena essas salas de crise. Quando a sala de crise é coordenada pela Casa Civil, está sendo coordenada pelo gabinete do presidente. E quem está na coordenação executiva, claro, é o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, do ICMBio, mas também a Defesa, também a Justiça, porque nesse momento, inclusive, nós estamos trabalhando com a ação de inteligência para pegar aqueles que estão fazendo incêndios criminosos. E o presidente, claro, ele vai, no tempo oportuno, fazer o movimento como ele fez em relação ao Rio Grande do Sul. O importante é que estamos trabalhando de forma previdente, em parceria com vários ministérios e em parceria com os governos estaduais, com a iniciativa privada, que as fazendas também têm suas brigadas, a sociedade civil, que também tem lá os seus reforços que são feitos para essas ações. Enfim, é quase que uma operação de guerra. Não vamos nos esquecer que, nesse momento, nós temos mais de 1.000 municípios que estão vivendo situação de emergência. Em algum momento é seca, em outro é incêndio, outro é cheia. Nós estamos vivendo um evento climático extremo atrás do outro, numa situação de muita dificuldade, porque isso é prejuízo econômico, social, ambiental, sobretudo, e o presidente tem se esforçado ao máximo para que a gente dê resposta. Ministra, diante dessa sucessão de questões muito drásticas envolvendo o clima, né, no ano passado houve uma seca severa na região amazônica e toda esta influência da escassez de chuvas no Pantanal, que no intervalo de 4 anos volta a enfrentar um pico de incêndios tão forte quanto o que a gente tem visto agora, toda essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, o quanto isto reforça a ideia de que salas de situação como esta, que foi montada há 2 semanas, está na sua 2ª semana de atividade oficialmente, o quanto que isso vai se tornar uma realidade permanente para o Brasil dar conta desses eventos climáticos tão drásticos, e o quanto não só o governo federal, mas as demais instâncias de governo, estados e municípios, estão prontos para ter um enfrentamento permanente das consequências das mudanças climáticas. Pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo, Yuri, a realidade está impondo que essas salas sejam praticamente permanentes. Você veja que nós começamos o ano com uma sala de situação para acompanhar Rio Grande do Sul e a Amazônia, que estava vivendo cheias muito grandes, principalmente ali no Acre, Brasileia e no Amazonas. Aí nós já estamos entrando na segunda parte do ano, tendo que criar, dar continuidade a essas salas de situação, agora com estiagem em relação à questão de incêndio e logística e abastecimento, que é o que vai acontecer na Amazônia, inclusive
com risco de que essas populações fiquem inteiramente isoladas, porque os rios não serão mais navegáveis. Essas salas vão continuar sendo uma constante na dinâmica da gestão pública brasileira. O que nós precisamos, como eu disse anteriormente, é sair da gestão do desastre para a gestão do risco. Ainda que a gente não tenha ainda uma lei que cria a figura da emergência climática em estado permanente, para que a gente possa, inclusive, poder fazer algumas contratações antecipadas, nós já estamos agindo dessa forma. Inclusive na sala de crise, além de toda a parte de verificar orçamento, suporte em termos de equipamentos, né, o trabalho na área de equipamentos, tanto de helicópteros, de outras aeronaves, de barcos, todo o trabalho está sendo feito com a Marinha, Ministério de Transporte nos ajudando, inclusive fazendo todo o trabalho, né, de cuidado com a margem das estradas, onde acontecem esses incêndios, né, a gente tem que fazer aí toda a parte de ação voltada para a prevenção do risco. E isso é o plano de enfrentamento aos eventos climáticos extremos. Nós concluímos a parte que estávamos fazendo de forma colaborativa, meio ambiente, integração regional, ciência e tecnologia e cidades, entregamos para o presidente. Ele agora está sendo analisado para um processo que eu espero seja o mais rápido possível e podermos, quem sabe, criar essa figura jurídica da emergência climática, para que a gente possa aí sim começar a fazer um processo constante nesses 1.942 municípios que são vulneráveis a eventos climáticos extremos, envolvendo mais de 80 milhões de pessoas com prejuízo muito grande. Agora, tem uma coisa que era fundamental que tivesse sido feita. Há 40 anos atrás, quando a ciência disse que isso ia acontecer se não parasse com a emissão desenfreada de carvão, de petróleo e de gás, se tivesse sido feito o dever de casa. Infelizmente, a humanidade não fez. E agora nós estamos com ondas de calor, processos de resfriamento extremo, chuvas extremas, estiagem extrema e processos de desertificação, produzindo fome avassaladora, principalmente no continente africano. Nós conversamos com a ministra do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas, Marina Silva. Sexta-feira vai estar lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, ao lado de outros ministros, para acompanhar essa situação em loco do incêndio no Pantanal. E certamente depois a gente vai pegar mais notícias com a sua pasta e com os demais colegas. Ministra, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui. Um bom trabalho. Obrigada, Yuri. Nós estamos com os nossos brigadistas e a Marinha, o Exército, o pessoal que trabalha na frente, enfim, do Corpo de Bombeiros dos estados, né, na linha de fogo. E estamos reforçando essas equipes e a nossa presença lá vai ser muito mais de ter uma presença de solidariedade, os que estão trabalhando, a população de um modo geral, e também para o diálogo com os governadores. Obviamente que eles estão parceiros nesse processo, inclusive vamos fazer uma reunião da sala de crise com a participação deles. Perfeito. Mais uma vez agradeço a ministra Marina Silva. Obrigada. E a gente vai atualizando a situação aqui do Pantanal, eu e Débora Bergamasco. Mais uma vez, obrigado, ministra.